Fala aí, jovens. Eu sou Rodrigo Muniz, um analista, e serei o seu tutor nessa trajetória para aprender JavaScript. Sejam bem-vindos à 13ª sessão do curso. Peço para que vocês que estão assistindo que façam suas críticas em como eu posso melhorar essas aulas, a passagem desse conhecimento, se inscrevam no canal para acompanhar, ativem as notificações, compartilhem aquele blá 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 todo de criador de conteúdo, né? Bom, na aula anterior a gente viu diferentes tipos de operadores, nós passamos pelos operadores aritméticos. Deixa eu voltar aqui para onde a gente começou a aula 12. Importação de módulo, declaração de variável. Ih, foi lá para cima, aula 10. Aula 12 aqui. Vimos operadores aritméticos, vimos operadores de comparação também. A gente viu operadores de atribuição e vimos por último os operadores lógicos. Ok? Isso tudo na aula passada. Hoje a gente está na aula de tomando decisões, código e condicional. Bom, na classe de hoje a gente vai começar a ver as estruturas de controle e vamos ver as condicionais, né, como está aqui no nosso título. Então, todos os operadores lógicos que vimos na sessão anterior vão tomar uma melhor forma nesse vídeo. Primeiro, o que é uma estrutura de controle? Uma estrutura de controle é aquele mecanismo que, como o próprio nome já diz, né, permite controlar o fluxo da sua programação. Uma estrutura de controle é aquele. Todo o código que escrevemos até agora são estruturas sequenciais, né? O código vai executando linha a linha. E chegou o momento que temos que tomar essas decisões ou não, dependendo do resultado de uma condição, da nossa condição que a gente vai escrever. Condições que começamos a ver na aula passada, né? Na aula passada a gente fez uma condição aqui que vocês já estão vendo aqui, bem aqui em cima. Se o usuário é filho de um participante ou se ganha mais de 10 mil para entrar no clube, isso são condições e serão verificadas, que me retornam verdadeiro ou falso. Então, dentro de uma estrutura de controle, temos estruturas sequenciais, que são as que vão uma atrás de outra, e temos estruturas condicionais, que dependendo do resultado, fazemos uma ação ou outra. E temos os loops, que são estruturas repetitivas, né? Que veremos no próximo vídeo. Nesse, iremos focar nas estruturas condicionais, né? As condições. Vamos começar com os if e else. If e else são estruturas de programação que nos permitem tomar decisões. If, else, né? Se isso, faça uma coisa, se não, faça outra coisa. Caso se cumpre, né? Se esse if, caso se cumpre, ele vai fazer uma ação. Caso não se cumpre, ele entra no else e assim por diante. Bom, deixa eu sair da frente da telinha aqui de vocês. Quase que eu parei a gravação, quase que eu cliquei no lugar errado. Então, usando um caso bem parecido com o que eu falei na aula passada, por exemplo, aqui no Brasil, a maioridade é com 18 anos. Então, vamos criar aqui uma variável, né? E colocar o seu valor como 17. Let idade igual a 17. Ok? Vamos agora aqui criar um caso de decisão, uma avaliação. E dependendo da idade do usuário, cada ação seria tomada. Ou seja, dependendo da idade, uma ação vai ser tomada. Então, if, né? Se idade, if, a gente lê, né? Se idade for maior que 17, nossas chavezinhas e pá. E aqui vai o nosso código, né? Ou seja, ele vai verificar se a idade é maior que 17. Se a idade for maior que 17, console.log, cliente pode comprar bebida. Ok? Ponto e vírgula. Bom, else. Mais uma vez as chaves. O que temos aqui no nosso else, né? Caso seja maior que 17, essa decisão aqui acima, ela é tomada, ela é executada, e caso o usuário não tenha, caso a informação que está chegando em CIF, né, a idade não seja maior que 17, é essa decisão aqui que vai ser tomada. Console.log, cliente menor que 18, venda proibida.
Ctrl S. Cliente menor que 18, venda proibida. Deixa eu dar um outro Ctrl S aqui para tirar esse erro aqui que está nos danos. É por conta dessa extensão aqui que faz o live server, né? Às vezes aparece, às vezes não aparece. Uma hora eu pesquiso sobre ela, porque às vezes aparece, às vezes não aparece. Bom, voltando para cá. Tá aqui, ele executou, o cliente é menor que 18, venda proibida. Caso eu troque para 18, cliente pode comprar bebida. Ou seja, essa execução aqui foi verdadeira, ele entrou nessa e ignorou a de baixo. Vamos voltar para o 17, Ctrl S, cliente menor que 18, venda proibida. Bom, veja que nessa linha aqui, na linha 508, eu poderia também ter usado maior ou igual a 18. Nesse mesmo caso do 17, né? Eu podia aqui ter alterado para maior ou igual a 18, só teria feito essa pequena alteração que daria no mesmo, ou seja, maior que 17 ou maior ou igual a 18, que dá no mesmo. A gente tem várias maneiras, né? E tenham atenção para isso, né? Porque se eu colocasse aqui maior ou igual a 17, né? Com a idade recebendo 17, teria um erro de lógica. Não teríamos um erro de programação, mas teríamos um erro de lógica onde um usuário com 17 anos estaria conseguindo comprar bebida. Ok? Que é maior ou igual a 18 ou maior que 17. Tem que prestar bastante atenção nisso, né? Existem N maneiras de se realizar o mesmo ponto. Como, por exemplo, eu posso colocar com menor ou igual, somente alterando toda a lógica, né? A lógica do primeiro if e do else. Eu posso fazer... Deixa eu copiar aqui, fica mais fácil. Vamos poupar tempo. Let idade igual a 2. Aqui eu posso botar um if idade igual a 2, que eu quero que compare desse. Se o usuário for menor ou igual a 17. Aí cliente menor que 18 e não pode comprar bebida. Ok? E aqui embaixo, else. Aqui seria todo o restante da outra lógica, ou seja, cliente pode comprar bebida. A gente só trocou essa lógica aqui. Ctrl S, aqui está o segundo, né? Ele tem 17, cliente menor que 18, venda proibida. Ok? Ou seja, existe N maneiras de se fazer a mesma coisa. E sobre termos essa N maneira de fazermos a mesma execução, né? O código executar não significa que não há erro, né? Pode existir essas N maneiras, assim temos que ter atenção à lógica. Nesse caso, qualquer cliente que entra na linha 2, nesse else aqui, né, que tiver menor que 17, terá venda proibida. Acima de 18 pode comprar. Mas caso eu tivesse colocado um 18 aqui, se eu trocar para um 18, não vai dar nenhum erro de execução e somente um erro de lógica, né? Bom, a melhor condição a ser usada, né, depende do seu problema a ser resolvido e da maneira que funciona da sua cabeça para ler o código, né? Essa execução que a gente está fazendo aqui, essa leitura de código que a gente está fazendo. Para mim, colocar maior igual, menor igual, vendo o valor que vai ser tomada a ação, funciona melhor. Como aqui na linha, essa linha aqui e essa linha aqui. Eu prefiro colocar dessa maneira, com igual, vendo já esse valor de entrada, que para mim funciona melhor. O código, além de executar, tem que ter a execução exata do que você quer, né? Bom, vemos o if e o else quando se tem duas opções, mas quando ter o caso de 3 ou mais opções, aqui a gente está vendo somente quando se tem uma opção, né? Quando a gente usar o if, else if e o else, né? Quando tiver mais de duas opções. Então, como exemplo, eu vou citar como o sistema pode se comportar a atender a um cliente, dependendo da hora que ele acessa o sistema. Deixa eu pegar o meu exemplo aqui, para a gente fazer uma ação de mais de um if-else, mais de uma solução de else, né? Bom, fazendo um sistema que, dependendo da hora do dia, apresenta a saudação referente de 5 horas até 11 horas, bom dia, de 12 horas até 17 horas, boa tarde, de 18 horas até 4 horas, boa noite. Vamos subir. Ok? Aqui eu estou colocando em um relógio sendo recebido num formato de 24 horas, né?
o que pode ser diferente se o sistema fosse nos Estados Unidos, que teríamos que ver uma outra regra, mas não é o caso aqui. O JavaScript também possui um objeto somente específico para a hora, objeto date, mas não será o que a gente vai usar aqui, já que a gente está falando somente sobre essas condições, né? Bom, para resolver isso, aqui a gente vai criar uma variável, hora 5, uma variável para nossa hora como se fosse a hora do sistema do usuário, tá? Se você reparar, nós temos três condições para o retorno ao usuário, o que seria três ifs. Um com uma condição. Vamos ver como ficaria. If hora maior ou igual a 5 e hora menor ou igual a 11. Primeira validação, né? O bom dia. Se a hora for de 5 até 11. E veja que estamos manejando um range de número. Eu necessito verificar se o número que está no if está dentro da range. No caso do bom dia, entre 5 e 11 horas. Ok? E para isso eu preciso de duas condições, onde usaríamos os operadores lógicos OR ou AND. E aqui, como ambas condições têm que ser cumpridas, tabela verdade, né? Lembrem-se, usaremos o operador de lógico e, AND. Lembrando da seção anterior, quando temos duas condições e todas devem ser cumpridas, usar o AND. Mas não se esqueçam de estudar a tabela verdade, que eu também vou colocar nesse vídeo aqui. Bom, se esse if deve se cumprir e for verdade, console.log, bom dia. Ok? Else if, hora, maior que 11 e hora menor ou igual a 17. No caso de duas opções, seria um else. Como agora temos três opções, colocamos um else if para manter a estrutura do mesmo if acima. Para a gente não perder essa estrutura aqui, a gente precisa colocar esse else if. Ou seja, concatena um if mais a mesma estrutura de if. E nesse caso aqui de 11 até 17, qualquer coisa que for acima de 11, 11 e 1, aqui a gente está considerando a hora fechada 11, né? 11 e 1, 11 e 2, 11 e 3, qualquer hora, né? No caso a gente está falando de hora. Acima de 11, aqui eu poderia também colocar uma hora igual a 12, por exemplo, né? Console.log, boa tarde. Else. Bom, caso ainda tivesse uma outra condição e essa não fosse a final, aqui seria um outro else if. Nesse caso, como é a última opção, não precisamos exemplificar os valores, porque uma vez passando pelos outros valores e sendo falso para os outros demais, logicamente vai ser true para esse, né? Executaria console.log, boa noite. Boa noite, Cid Moreira. Boa noite. Vou deixar o código bonitinho aqui, ponto e vírgula, não precisa, mas vamos colocar ponto e vírgula, Ctrl S, opa, 5, bom dia. Bom, deixa eu dar um tempinho para vocês verem o código, 5, entrou nessa lógica aqui, bom dia. Como funciona a leitura desse if, né? No nosso caso aí com a hora 5, ele faz a primeira verificação se a hora é maior ou igual a 5 e menor ou igual a 11. Sendo true, executa esse bloco e simplesmente nem lê os demais. Ele segue na linha após o bloco principal do if. Ou seja, ele verificou que isso aqui é true, ele não verifica nem esse e nem esse, porque a gente está tudo no mesmo bloco, né? Esse else if, esse else, diz que a gente está tudo nesse mesmo if. Esse dando true, ele ignora os demais e continua a execução da partir da linha 538, né? Agora vamos ver uma simplificação do if-else que se chama operador ternário. Se chama ternário pois tem três partes. O operador ternário ele consiste em
Deixa eu colocá-lo aqui. Condição, tá? Ponto de interrogação, se condição true, dois pontos, se condição falsa. É a simplificação do if else em uma linha de código. A gente vai entrar em detalhe, não se preocupe. Agora, se você deseja ter um if else com várias instruções de código ou várias regras que obrigatoriamente lhe exigem um else if, a primeira maneira que mostrei, essa maneira aqui das horas e do bom dia, é a mais recomendada e útil. O operador ternário seria de melhor utilização para poucas regras e com poucas linhas de código. Isso é um operador ternário. Eu tenho que pensar, botar os nomes aqui porque eu esqueço. Ok? Ou seja, o operador ternário é a melhor utilização para quando tiver poucas regras e com uma linha de código. O que pode ser também realizado é agrupar uma série de códigos em uma função, e essa função ser acionada ou na parte true ou na parte false do operador ternário. O que a gente pode fazer também, exemplificando isso que eu falei, a gente pode ter uma função, toda a explicação da função e ela ser chamada aqui ou aqui. Entendeu? O código complicado estaria dentro da função e aqui só teria a chamada da função. Bom, eu vou repetir o primeiro problema que fizemos aqui e ver se o usuário é ou não maior de idade, só que no operador ternário. A gente vai fazer aquele mesmo probleminha lá. Descendo aqui. Vamos criar uma outra idade. Fazer um parecido se ele é maior ou menor idade, mas citando outro exemplo. Idade do aluno, 18. Bom, let responsabilidade, é uma outra variável aqui, igual. Idade, aluno, é maior ou igual a 18? Essa é a nossa condição, ou seja, condição. Cadê eu? Sempre me perco. Cadê? Achei. Aluno pode assinar sua documentação. Dos pontos. Solicitar assinatura dos papais ou responsáveis. Ponto e vírgula. Vejam que isso é uma linha só de código. Ok? Condição. Se condição aqui, entre parênteses. Se condição true, no ponto de interrogação. E se condição false, após os dois pontos. Ok? Vou salvar. O que ele deu? Ah, tá. Eu salvei, mas não aconteceu nada porque a gente não chamou essa variável, né? Eu desativei aqui o pretty, né? Porque como eu ainda estou fazendo algumas coisas nas aulas mais para frente, ele está me atrapalhando em alguns momentos. Se tu tiver com o pretty habilitado, ele às vezes vai fazer isso, né? Para ficar uma leitura melhor para você. Então, se ele fizer isso, não se preocupe que isso aqui continua sendo a mesma linha, né? Mas como o Pretty não corrigiu o nosso aqui, eu vou deixar assim. Bom, deixa eu chamar essa variável. Console.log responsabilidade. E aqui temos o aluno pode assinar sua documentação, caso no sistema entre um aluno de 16 anos, solicitar a assinatura dos pais ou responsáveis, que foi essa verificação aqui. Esse é o nosso operador ternário. Bom, a parte do pretty já expliquei.
Eu não vou nem habilitar aqui o Preview agora para mostrar, porque com certeza quando vocês estiverem com o Preview, vocês vão ver que eles já vão descer essa linha aqui para vocês. Eu até prefiro que desça, que fica, acho, mais arrumadinho, mais bonito, né? Bom, é importante aprender também esse operador, porque ele existe na maioria das linguagens de programação e segue essa mesma regra. E você vai acabar esbarrando com ele muito por aí, né? E tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aprendendo JavaScript hoje, para seguir a livrarias reativas, né, como React ou Angular, como por exemplo, para renderizar uma boa parte de uma página, você vai ver muito esse operador ternário, né? Como a visualização de botão, caso tenha sido clicado ou não, é bastante comum a utilização de um operador ternário. Ou seja, se você quiser seguir depois com React, é importantíssimo aprender isso aqui. Bom, e finalmente, para terminar, vamos ver uma estrutura que se chama switch case, que nos serve quando temos diferentes valores para uma mesma variável. E um exemplo clássico, né, sabemos que existe um objeto date, que determina a data e dia da semana, etc. Mas aqui faremos um exemplo sem a utilização desse objeto, só para a gente aprender o switch case, né? E seguindo mais ou menos o que o objeto faria, que seria assim. Essa verificação, domingo, dia 00, segunda 01, terça 02, quarta 03, quinta 04, sexta 05 e sábado 06, né? Aqui no Brasil, o primeiro dia da semana é o domingo. Como a gente está aqui na programação, inicia com 0. Pronto, vou comentar aqui para ele não nos atrapalhar. Vamos subir. Bom, eu vou declarar uma variável dia, né, que vale 2, que veio de algum lugar do nosso sistema. Ok? Vejo que essa variável pode tomar diferentes resultados dependendo do seu valor. E se caso eu fosse colocar essa regra em if, teria que ter um if do dia 0, else if dia igual a 1 e assim por diante. Else if dia igual a 2, else if igual a 3, o que seria muito código desnecessário. Aqui entra o switch. E vejam que o código ele já me completa, né? O code. Switch. Bom, vamos lá. Esse é o nosso switch. Na verdade, ele era para ter me completado, mas será que foi porque... Ah, aqui. Pronto, agora foi. Switch case statement. Bom, o que temos aqui nesse valor, né? Aqui colocaremos o valor que nossa variável terá para entrar nesse primeiro bloco que começa após os 2 pontos, ou seja, tudo que está depois de 2 pontos até o próximo case será executado. Break é a palavra reservada do JavaScript. Uma vez que o código alcance essa linha, ele sai do switch e continua posteriormente a partir da linha 567, tá? E eu vou te mostrar o que acontece se a gente não colocar o break. Default é a palavra reservada para ser executado caso a variável seja um valor que não foi encontrado em nenhum dos outros cases. Por exemplo, no nosso caso, colocaremos de 0 até 6. Se entrar qualquer valor diferente desse, o default é executado. O código, pessoal, vai ficar assim. O case seria o nosso dia, a nossa variável dia. Case 0, value console.log domingo, ok? E o nosso break. Beleza? E para os demais, eu vou dar um copy e cola aqui e vou arrumando um por um para vocês fazerem juntos. Bom, case 1, console.log break segunda, case 2, console.log terça break, case 3, console.log quarta break, console case 4, quinta break, case 5, sexta break, case 6, sábado break,
E o nosso default, eu vou colocar um console.log. Não é um dia válido. Ok? E nós temos aí o nosso switch, né? Vamos dar um Ctrl S. E vejam que não retorna terça-feira, né? Caso eu coloque 0, nos retorna o nosso domingo. E caso eu coloque um 8, nos retorna não é válido, né? Mas veja se eu coloco 4 sem o break aqui no 4. Tira esse 4, tira esse break. Vamos tirar esse break aqui e colocar um 4 aqui. Olha o que nos acontece. Beleza? 4 e imprimiu quinta e sexta, né? E só para no break do case 5, né? Ele parou nesse break aqui. A execução é direta, por isso a necessidade do break. Se entra no case 0, a gente não colocar esse break, ele vai executando um por um. A gente precisa do break para ele não fazer a outra execução. Ok, até aí? Bom, então, principalmente, a gente teve hoje principalmente as 4 estruturas que vamos utilizar quando estivermos trabalhando com condições, né? A gente teve if else, if else if e switch, né? Quando a variável pode tomar diferentes valores e caso. Então, até aqui, todo referente à estrutura que nos vão ajudar a fazer condições. E no seguinte vídeo, entraremos as estruturas repetidas, os loops, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Pronto, a câmera está muito para cima. Bom, no próximo, né, repetindo aqui, a gente vai falar sobre os loops na próxima aula. Terminamos aqui nossas condições sobre if, else if e o nosso switch, com exemplos simples, mas todas as nossas aulas a gente vai se aprofundar mais com mais exemplos. Bom, obrigado pela sua presença aqui até hoje. Espero que vocês estejam gostando. Eu sou Rodrigo Muniz, façam as suas críticas, comentem, acompanhem o canal, compartilhem para quem quer aprender JavaScript. Lembrando que a gente vai passar por todo um processo de aprendizado de programação em JavaScript. E aquele blá blá todo de criador de conteúdo. Muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu, pessoal.